Fala, maninho, beleza? Nessa aula a gente vai aprender então sobre componentes e eu vou fazer um exemplo bem prático pra gente entender realmente como funcionam os componentes, tá? Então vamos lá para o nosso projeto no Visual Studio Code. Eu já estou com ele rodando, tá? Yarn Start dentro da nossa pasta React, tranquilo? E eu vou lá no meu Google Chrome, a gente já está com o Hello World funcionando, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Bootstrap, então bootstrapcdn.com para a gente dar um tapa no visual, né? Copiei essa parte de CSS aqui, vou lá no meu public, no meu index e vou incluir esse cara lá no header, tá? Então aqui antes de title, eu coloco link, rel, style sheet, folha de estilo, né? Isso aqui vocês já aprenderam no módulo de CSS e HTML. Pronto, o meu Bootstrap já está incluído. E olha só, já estou com a fonte aqui bacaninha, tá? O que eu vou fazer então? Vou fechar aqui. Aqui no meu home, vamos começar a montar uma estrutura como se fosse uma lista, tá? Uma lista de filmes. Então aqui no meu return, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter uma div, class name, e aí uma coisa bem interessante, tá? Já começando. No React a gente pode usar todas as tags HTML, tá? No React JS, no Native é diferente. Mas no React JS a gente usa todas as tags HTML que a gente tem. E quando a gente for dar class, é class name, tá? Se colocar só class funciona, funciona também. Mas o interessante é colocar o class name mesmo, porque eles recomendam fazer isso, tá? Então o class name vai ser container, ok? E eu vou colocar uma div aqui, ou melhor, deixa eu colocar aqui um H1 na verdade. H1 lista filmes. Deixa eu dar um Ctrl S e ver como é que tá ficando isso aí. Ó, já tá ficando interessante, né? Ok. Aí embaixo aqui eu vou copiar uma tabela lá do Bootstrap, né? Bootstrap Trap Table. Bootstrap Table. Ok, vou pegar esse HTML aqui mesmo, ó. Table head, table body, depois eu só fecho o body, ó. tr, tbody e depois vou fechar a table. Prontinho. Se eu for lá, ó, já tá bem legal, né? Só vou dar aquela classe do stripped lá para ele ficar zebrado, né? Eu gosto daquele efeito zebrado. Deixa eu ver, cadê? Deixa eu dar um Ctrl F aqui, stripped rows. Então, aqui é table stripped, lá na table, né? Table traço stripped. E aí, voilá, já estamos com a tabela aqui, tudo certinho. Ok, aí eu vou dar um BR aqui só para separar. Opa, fechei. Eita, fechei o visual, gente. Deixa eu abrir de novo aqui. Deixa eu ver. Ctrl Shift P, Create New Integrated Terminal. Deixa eu ver se ele continua rodando. Fechou, tá certo. Então, beleza. Vou só fechar o BR aqui. Ok, e vou dar um yarn start. Opa, não é no Netflix não, né? CD Web, yarn start. Beleza. Quando eu fechei o console, obviamente ele fechou aqui o. Quando eu fechei o Visual Studio Code, ele fechou o console, que era embutido, né? E parou o servidor. Então tive que startar de novo. Vou colocar mais um BR aqui no final. E olha só, já tá ficando bacana, né? O que a gente vai ter aqui então? A gente vai ter nome. Deixa eu ver. Categoria. E que mais? Ano. Pode ser isso, tá? Então eu vou aqui ter o nome. Filme teste, categoria terror, ano 2020, tá? Filme. E aí se eu for lá, olha só, bacana, né? Vou colocar as ações também, né? Mesma coisa que a gente fez lá no exemplo de JavaScript. Então, se eu der um TH aqui e colocar ações e colocar um class name text, right? Isso aqui é do Bootstrap, né? A gente já viu, não vou explicar de novo. Se eu colocar um td aqui e esse td conter button class bt class name, né? btn info, que é informações, e um outro botão
de exclusão, btn danger, né? Danger. E aí, opa, excluir, e der aqui um class name também de text right. Olha só, bacana, né? Show de bola. Eu vou deixar os botões aqui juntos mesmo, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Só que eu explico pra vocês depois, tá? Vocês vão entender depois, mas eu acho que vai funcionar. Vamos ver. Funcionou, tá? Simplesmente eu deixei uma string espaçada entre os dois, tá? Vou explicar na sequência aqui pra vocês. Mas beleza, a gente já tem a nossa tabela, tá? E aí o que a gente pode fazer aqui para começar a pensar em componentização, tá? Primeira coisa, eu quero separar cada linha da minha tabela em um componente separado, porque vocês concordam comigo que repete várias vezes, né? Então, a moral é o seguinte, tudo que repete muitas vezes, uma ou mais vezes na nossa aplicação, o ideal seria a gente separar em componentes, tá? Para poder reutilizar. A ideia da componentização é justamente essa, diminuir código e reutilizar. Então, essa é a moral do componente. Agora a gente vai vir aqui e vai fazer isso. Como que a gente faz? Então, a gente tem a página home, certo? Que é uma página, a gente vai usar na navegação e tudo mais, ela contém outros componentes. E para criar componentes, a gente vai colocar em outra pasta, que é uma pasta chamada components, tá? Então, qual é a diferença de um componente para uma página? Assim, estruturalmente, nenhuma. É uma questão mais conceitual mesmo, porque uma página, ela contém outros componentes. E um componente, ele pode até conter outros componentes, mas ele é um pedaço de uma página. Entendeu? Vocês vão entender isso agora. Então, aqui em componentes, eu vou criar uma nova pasta chamada, sei lá, filme, pode ser. E aqui dentro da pasta filme, botão direito, index.js. Ele tem a mesma estrutura de um componente, então const, ou melhor, import react from react, do módulo react, const filme vai ser igual a arrow function, export default filme, ou melhor, filme, não file, né? E aqui ele tem que ter um método return. E o que a gente vai colocar aqui no método return? Justamente a nossa tr, o que a gente quer que repita, né? Então, Ctrl X e vou colar aqui na nossa tr. O nosso componente está praticamente pronto, tá, gente? Então, se eu fizer o seguinte aqui, olha só que legal. Então, se eu fizer o seguinte, vou importar o componente filme dentro da nossa home, tá? Porque olha só, não temos mais filme, né? Então, vou importar ele aqui dentro. O que a gente faz? Import filme from .. components barra, opa, cadê components barra filme, tá? Então, aqui eu já tenho um componente. E aí eu copio o nome da variável que ele está importando e simplesmente se eu colocar o JSX dele aqui, instanciar ele aqui, olha só, que legal. E olha se eu repetir várias vezes isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. 5 vezes o mesmo componente. Bacana, né? Legal. Então, olha o que dá para fazer também. Por exemplo, digamos que a gente tenha aqui dentro da minha função, né, do meu componente funcional, a gente tenha filmes, tá, que vieram no banco de dados. Então, por exemplo, const lista filmes vai ser igual a um array, tá? E eu vou ter vários, ou melhor, um array, né? E eu vou ter vários filmes aqui, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um objeto, tá? Nome, filme 1, ano 2020. O que mais que a gente tem ali? É filme, ano e categoria, né? E categoria terror, tá? Então, digamos que a gente tenha vários filmes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, todos vieram no banco de dados ou de algum outro lugar, tá? Beleza. Filme 2, 3, 4, 5, ano 2021, 22, 23, 24, terror, ação, suspense,
violência e infantis, tá? Beleza. Agora a gente quer que cada um desses filmes seja um componente aqui. A gente quer repetir esse componente, né? Então o que que a gente faz? Olha só que legal. Então toda vez que eu quero colocar código JavaScript dentro do meu return, dentro do método que tem o nosso visual, né, do componente, eu faço o seguinte: eu coloco entre chaves, tá? E a partir daqui eu consigo escrever código JS, JavaScript mesmo. Então eu vou pegar aquela minha variável lista filme ali de cima, tá vendo? Consigo acessar ela aqui e vou dar um map, que é é como se fosse um for, né, um laço, só que ele vai repetir para cada item aqui que eu tenho no meu array. E aí eu vou ter o próprio item, que é o meu filme, digamos assim, né? Então, para cada um desses aqui, eu vou colocar dentro da variável filme. E o que eu quero retornar aqui? Eu quero simplesmente retornar um código JSX. Toda vez que eu uso essa conotação aqui, é que eu quero retornar um código JSX. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o meu filme e vou retornar simplesmente o meu filme ali, só que em código JSX, né? Filme. E isso já basta para ele repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes o nosso filme. Tá, mas beleza, eu quero que mude o conteúdo do meu componente, né? Porque cada um aqui tem uma informação diferente. Eu quero que mude. Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que passar via propriedade para o meu componente. Eu tenho que passar isso para ele. Como que eu faço isso? Simplesmente eu venho aqui, ó, e coloco uma propriedade chamada filme, por exemplo, né? Pode ser qualquer nome aqui, mas eu vou colocar filme e vou passar para ele uma variável, né? Um código JavaScript, que é justamente essa variável filme aqui. Beleza, não mudou nada, né? Porque a gente não está recuperando isso lá no componente. Então, se eu for vir aqui no meu componente, aqui eu já consigo receber e recuperar, ó, fazendo desestruturação, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, as props, tá? Só para mostrar para vocês. Então, se eu der um console.log em props, olha só, dei o Ctrl S, vim aqui no console, olha que ele vai printar para mim. Aqui, todas as propriedades, 5 vezes, né? Mas olha só, ele já detecta que eu estou passando um filme e um objeto. Cada um vai ser diferente, ó. Filme 2, filme 3, tá? Porque ele pegou e para cada uma dessas renderizações que ele fez, ele printou a prop para mim, que eu estou passando, tá? Prop filme. Então eu poderia dizer que as informações do filme estão em props.filme, tá? Filme. Porque aqui eu já estou conseguindo recuperar o que eu estou passando na hora de instanciar esse componente, tá? Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente fazer dessa forma e pegar o filme direto, tá? O nome disso é desestruturação. Isso é um recurso também do JavaScript moderno, onde é a mesma coisa que eu fizer props.filme, tá? Só que eu estou pegando a variável aqui direto, tá? Então eu vou pegar esse filme e vou colocar aqui dentro, ó, da mesma forma, ó, filme ponto. E aí qual é a chave aqui que eu quero? Nome, né? Filme ponto. Nome, filme ponto categoria, eu acho. Categoria e filme ponto ano, tá? E se eu atualizar, gente, olha que massa isso aqui. Filme 1, filme 2, filme 3, filme 4, filme 5, as terror, ação, suspense, violência, 2020, 21, 22, 23, 24. Cara, sensacional. Então, o React ele é muito poderoso nessa questão de componentização, propriedades, etc, etc, etc. E para melhorar aqui, a última coisa que eu vou fazer é o seguinte, olha só. Então, se eu quiser, quando clicar nesse botão, printar o nome do filme, é muito simples. Aqui no nosso componente filme, eu posso dizer o seguinte, que existe uma função const mostrar nome, vai ser igual a arrow function, né? Eu posso dizer o seguinte, dar um alert no filme.nome, tá? E aí simplesmente eu chamo essa função no clique aqui da informação, no on click, tá? Simples assim. E aí no on click eu passo aqui a minha função, simples assim. E aí quando eu clico aqui, ó, filme 1, filme 2, 3 e assim por diante. Beleza, pessoal? A sala ficou um pouquinho longa, mas eu espero que vocês tenham entendido essa questão de componentização
tá? Eu posso ter componente dentro de componente e ir melhorando isso, tá? Eu poderia separar essa parte aqui e colocar num outro componente e passar os dados para eles também, mas eu não vou fazer isso, eu acho que vocês entenderam. Na parte que a gente for construir a Netflix, a gente vai ter bastante disso, tá? Componentes dentro de outros componentes e vice-versa, mas a gente vai pegando isso aí ao longo do tempo, beleza? Valeu, então, te espero na próxima aula. É nóis!